Fala galerinha, beleza? Professor Rodrigo Cavalcante falando. Estamos aqui para mais uma aulinha sobre trigonometria. Dessa vez nós vamos abordar a trigonometria no ciclo. A aula de hoje nós trataremos sobre conceitos básicos, sobre as unidades de medida de uma circunferência, que seria graus e radiano, e também a transformação de valores entre essas duas unidades de medida. Então, sem demora, vem comigo aqui, ó. Gente, nos conceitos básicos, imagine o seguinte, você tem uma circunferência de centro O, tá certo? Dentro dessa circunferência vai existir um ângulo central, tá? E aí a gente vai relembrar o nosso primeiro conceito básico, que ângulo central é aquele ângulo cujo vértice dele se encontra na origem dessa circunferência, ou melhor, no centro dessa circunferência. Então imagina a tua circunferência aqui, ó, que tem um centro O, beleza? Então, o ângulo central seria esse ângulo aqui, ó, que tem origem na circunferência. Vamos dizer aqui, esse ângulo é um ângulo alfa, tá? E aí, todo ângulo central, quando delimitado, ele marca um pedaço dessa circunferência. E o pedaço dessa circunferência nós chamaremos de arco. Então isso aqui, ó, de A para B, esses pontos aqui de A e B, de A até B, é o que eu chamo de arco de circunferência, tá certo? A gente sabe que uma circunferência, ela, por completo, tem 360 graus, já é uma informação que a gente tem de tempo, né, que a gente já domina. A gente sabe também que o comprimento de uma circunferência, nós vamos usar essa informação mais na frente, você tem que lembrar que o comprimento de uma circunferência, comprimento da circunferência, ele é 2πr, quer dizer, o tamanho dessa circunferência aqui, ó, ela mede 2πr, onde r é o raio dessa circunferência, tá certo? Então o ângulo central é o ângulozinho que tem seu vértice no centro da circunferência, e esse ângulo central ele delimita uma parte, um pedaço dessa circunferência que a gente chama de arco. E aí tem outra coisa interessante, é que a circunferência completa ela tem 360 graus, tá certo? E se esse ângulo central ele vale alfa, esse pedaço da circunferência em graus mede alfa também. Ou seja, a medida do ângulo central, né, em graus, ela é igual à medida do arco que você delimitou, tá certo? Esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse pedaço de arco aqui, aliás, desse pedaço de circunferência, né? A circunferência tem 360 graus e só esse pedaço dela teria alfa graus, tá? Beleza? Então esses são os dois conceitos básicos que a gente queria iniciar relembrando para vocês. Tá, mas, professor, eu sei que graus eu consigo medir, né, a circunferência em graus, né? Agora, radianos, né? Como é que eu meço em radianos? O que é radiano? Então, veja só. Imagine um arco AB contido numa circunferência de raio R e centro O, tal que o comprimento AB seja igual a R. Então, traduzindo, você tem uma circunferência, dentro dessa circunferência você tem um arco, tem um pedaço dela de A para B, ó. Essa circunferência tem centro aqui em O, e ele diz que esse comprimento do arco, o tamanho desse arco, se eu fosse medir ele com a régua, por exemplo, ele teria o mesmo tamanho, o mesmo comprimento do raio. Então define-se esse arco AB como tendo um radiano. E define-se a medida do ângulo AOB, desse ângulo aqui, ó, como sendo um radiano também, tá? Então aí, para a gente trocar um pouquinho em miúdo, é o seguinte. Quando você tem um arco de circunferência, quando você tem um pedaço dessa circunferência, onde o tamanho desse arco é igual ao tamanho do raio da circunferência, significa que aquela medida, aquele arco, ele em radianos, né, ele mede uma unidade, quer dizer, ele mede um radiano, tá certo? Então, se esse arco aqui, AB, tem o mesmo tamanho do raio, se eu fosse medir os dois com a régua, se ele tem o mesmo tamanho do raio, em radianos, isso aqui mede uma unidade, quer dizer, mede um
mede 1 radiano. Beleza? Aí você pode dizer, tá, tudo bem, professor, eu entendi que se esse arco aqui tem o mesmo tamanho do raio da circunferência, isso aqui vai medir 1 radiano. Tranquilo, entendi. Mas quanto é que mede a circunferência toda em radiano? Eu sei que em graus ela mede 360, mas em radiano, quanto que ela mediria? E aí a gente pode utilizar uma regrazinha de 3, bem simplesinha, para você determinar essa medida, tá? Para isso a gente lembra que, de novo, o comprimento de uma circunferência, o tamanho de uma circunferência, se fosse medir uma circunferência em metros, centímetros, quilômetros, enfim. Se eu fosse medir o comprimento de uma circunferência, ela vale 2πr. E aí é só pensar o seguinte, ó. Por definição, um radiano é a medida de um arco que tem o comprimento igual ao raio, né? Se esse pedaço aqui tem tamanho igual ao raio, quer dizer, se o comprimento do arco mede a mesma coisa do raio, né? Então a medida daquele arco é 1 radiano. Então esse arco mede 1 radiano. A circunferência completa, quer dizer, toda a minha circunferência, eu sei que é 2πr. Toda a minha circunferência, eu sei que é 2πr. Então, 2πr é toda a minha circunferência. Então, a medida de toda essa circunferência em radiano seria quanto? Seria x. Então, montando essa regra de 3, eu posso fazer aqui meio pelos extremos, ó, multiplicar em forma de x. E aí você teria o seguinte, ó, x vezes r vai ser igual a 2πr vezes 1. A 2πr vezes 1. Então, o x, o r que está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 2πr vezes 1, que é 2πr, dividido por r. Você percebe que eu posso cancelar aqui, ó, r com r. E aí a gente chega à conclusão que x vale 2π. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que uma circunferência completa em graus, ela mede 360 e em radianos ela mede 2π. Tá certo? Então, a medida de uma circunferência, ela vai ser 360 graus ou 2π radianos. Tá certo? E aí, gente, antes da gente fazer esse exemplo, eu queria chamar a atenção para você para uma forma de uma nomenclatura, vamos dizer assim, que a gente vai tratar e para você não se confundir. Então, sempre que a gente falar em comprimento de arco, quando a gente estiver falando em comprimento de arco, a gente está querendo saber o tamanho desse arco em metros, centímetros, quilômetros, enfim, certo? Então são unidades de medidas, quilômetros, metros, centímetros, decímetros. Comprimento de arco é isso. Quando eu estiver falando em medida de arco, então quando eu traçar aqui, ó, quando eu tratar, melhor dizendo, medida de arco, eu quero que você me dê essa medida em grau ou em radiano. Então isso aqui vai ser grau ou radiano. Tá certo? Então, comprimento seria o tamanho medido como se fosse com a régua, com a trena, por exemplo. Tá? Então, quilômetros, centímetros, metros, decímetros. E quando eu estiver falando em medida de arco, aí eu quero que você me dê o valor em grau ou em radiano. Então, perceba esse exemplo 1 aqui, que ele diz o seguinte, ó. Determinar a medida em radiano do arco AMB de 20 centímetros contido na circunferência de raio 5, né? Conforme a figura abaixo. Então, eu tenho aqui uma figura onde o arco, esse arco AMB, que é esse arco maior aqui, ó, tá? Esse arco AMB aqui, ó. Eu quero saber a medida desse arco AMB contido numa circunferência de raio 5, tá? Sabendo que esse raio aqui, ou melhor, que esse arco AMB ele mede 20 centímetros, qual é a medida em radiano desse arco? Então vamos lá, a gente pode fazer uma regrinha de 3 tranquila, que é a seguinte, ó, comprimento do arco e medida do arco. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Fica aqui, ó, comprimento e
medida. E a gente vai fazer a seguinte regra de 3. Por definição, eu sei que 360 graus, ou melhor, por definição, eu sei que o comprimento de uma circunferência, ela é 2πr, né? E isso me dá uma medida em radianos de 2π, certo? Aí eu quero saber quantos radianos mede um arco que o tamanho dele, que o comprimento dele é de 20 centímetros, tá? Lembrando que o raio da circunferência, ele diz para mim que é 5. Então aqui, ó, minha regrinha de 3, eu vou fazer meio pelos extremos, e aí eu vou ficar com a seguinte situação, ó. 2πr vezes x, né, é x vezes 2πr, que é igual a 20 centímetros vezes 2π, o que dá 40π centímetros, tá? 40π, beleza? O raio eu sei que é 5, então x vai ser, x vezes 2 vezes π vezes 5 vai ser igual a 40π. X então vai ser 40π. Veja só, aqui eu tenho 2π vezes 5. Então 2π vezes 5 dá 10π, certo? Está multiplicando aqui, passa para o lado de lá, dividindo. Então, dividido por 10π. Eu chego à conclusão, então, que x vai ser igual a 40π dividido por 10π, você vai obter 4. Tá? Então, significa que esse arco, ele mede 4 radianos. A unidade de medida dele, 4 radianos. Belezinha? Mais um exemplozinho. Um pêndulo tem 15 centímetros e no seu movimento, as suas posições extremas formam um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento do arco que a extremidade do pêndulo descreve? Então, o que a questão está querendo me colocar é o seguinte: eu tenho um pêndulo aqui e esse pêndulo, ó, a extremidade dele descreve um arco, né? Se você completasse essa figura aqui, ó, ela formaria uma circunferência, certo? Então, o que é que acontece? Esse ângulo formado aqui é um ângulo de 60 graus. Como se eu completasse aqui o movimento, né, giratório, seria uma circunferência, perceba que o comprimento da haste aqui do pêndulo, né, de 15 centímetros, funcionaria para mim como o raio dessa circunferência, tá? Então o que ele quer saber é qual é o comprimento desse arco. Então como é que eu vou fazer para calcular o comprimento desse arco? Então vamos de novo lá para a nossa regrinha de 3. Vou botar aqui, ó, comprimento do arco e medida do arco. De novo a gente sabe que numa circunferência, tá, lembrando que ele quer o comprimento do arco, deixa eu ver, em centímetro, né? Então vamos lá, numa circunferência eu tenho que o comprimento dela, que o tamanho dela é 2πr. E a medida dessa circunferência completa ou vai ser 2π, se for em radiano, ou vai ser 360 se for em graus. Perceba que o problema está me dando as informações, né, de ângulos em grau. Então, a medida de uma circunferência completa em graus é 360, tá certo? Assim nós temos x vezes 360 igual a 2π vezes r vezes 60. Então, x vezes 360 vai ser igual a o r, quer dizer, o raio aqui é 15, né? Então vai ficar 2π vezes 15 vezes 60, beleza? Então aqui você vai ter que x vezes 360 vai ser igual 2 vezes 15 dá 30, 30 vezes 60 você vai ter 1.800, tranquilo? Então x vai ser igual a 1.800 π, né? Faltou o pizinho aqui em cima, 1.800 π dividido por 360, x vai ser igual a 5π. Então 5π centímetros seria o comprimento desse arco, tá bom? Do arco descrito pelo movimento de pêndulo. Bom, transformações de unidade. Como é que eu faço para transformar, professor,
as unidades, grau para radiano, radiano para grau. Uma possibilidade é você trabalhar com regra de 3. Trabalhando com a regra de 3, você consegue desenvolver, tá? Então, imagine o seguinte, imagine que você tem um arco de 150 graus, a medida dele é 150, e você quer saber essa medida em radiano. Imagine que você tem aqui uma circunferência. Essa circunferência ela vai ter um ângulo central que vai marcar, delimitar um arco, né? Esse ângulo central é um ângulo de 150 graus. E aí, obviamente, pelo que a gente viu lá no início, né, que todo ângulo central delimita um arco que tem a sua mesma medida, quer dizer, então esse arco aqui em graus, ele tem 150, mas eu quero saber isso em radiano, né? Quanto é que vale esse arco em radiano? Então, se você lembrar um pouquinho, você vai perceber o seguinte, gente, toda circunferência ela tem 360 graus, né? Isso em graus, e em radiano ela vale 2π, tá certo? Então eu posso fazer uma regra de 3 partindo disso aí. 360 graus equivale a 2π radiano, então 150 graus equivale a quantos π radianos? X, e aí resolver. Só que você pode simplificar isso aqui por 2 para simplificar ainda mais a tua regra de 3, né? Ora, se 360 graus equivale a π radiano, metade disso aqui, que é 180 graus, equivale a metade disso aqui, que é π radiano. E é basicamente essa a equivalência que a gente usa da nossa regrinha de 3, tá certo? Eu posso partir do pressuposto que se 180 graus equivale a π radianos, 150 graus vai equivaler a x. E aí eu monto a minha regra de 3. Multiplico o meio pelos extremos, vai ficar 180x igual a 150π. X vai ser igual a 150π dividido por 180. E aqui a gente vai dar uma simplificada, tá certo? Perceba que eu posso cortar 0 com 0. Posso simplificar, lembrando que isso aqui é grau, né? Posso cortar 0 com 0. Posso simplificar tudo. Posso simplificar tudo por 3. E aí eu ficaria com x igual a 5π sobre 6 radianos, tá certo? Então a regra de 3 ela é uma possibilidade. Então significa que 150 graus em radianos equivale a 5π sobre 6 radianos. Tranquilo? Tem uma outra forma que a gente utiliza para apressar a sua regra de 3. Não é que é uma maneira diferente de transformar, mas é você fazer essa regra de 3 de uma maneira mais rápida, que é o seguinte, ó. Sempre que eu quiser passar de grau para radiano, sempre que eu quiser passar de grau para radiano, o que é que eu vou fazer? De grau para radiano. Você vai dividir por 180 e depois vai simplificar. Você vai dividir sempre por 180 e depois vai simplificar. Quando você terminar, quando você chegar na forma mais simples da fração, né? Aí você bota o pizinho lá de radiano e pronto, resolveu a sua vida, tá? Então você vai dividir por 180, você vai simplificar a fração que aparecer, simplificar a fração e por último você vai colocar o π. Olha só, para servir de exemplo, a gente tinha lá que era 150 graus e eu queria transformar isso em radiano. Então eu pego 150, divido por 180, sempre por 180 e vou simplificar a fração. Para simplificar aqui eu vou cortar 0 com 0, vou dividir tudo como eu fiz, ó, por 3, aí a minha fração vai ficar 15 dividido por 3 dá 5, 180 dividido por 3, aliás, 18 dividido por 3 dá 6. Essa fração já está na sua forma mais simples, já é uma fração irredutível, então é só eu colocar o π aqui no final. Então, significa que 180 graus equivale a 5π sobre 6 radianos, beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui, rapidinho. Eu queria saber, professor, quanto vale 210 graus em radianos?
Então eu quero saber quanto vale 210 graus em radiano. Então eu pego 210 graus e simplifico por 180. Sempre por 180, tá? Vou cortar, ó, 0 com 0. Vou simplificar tudo aqui, mais uma vez, por coincidência, dá por 3. E aí depois que eu simplifiquei tudo por 3, eu vou obter a seguinte fração. Ó. 21 dividido por 3 dá 7. 18 dividido por 3 dá 6. E aí, 7 sobre 6 também é uma fração irredutível, não dá mais para eu simplificar isso aí, então eu paro. E coloco o pizinho lá no final. Então, 210 graus equivale a 7π sobre 6 radianos. Tranquilo? Então, essa é a forma de eu transformar de grau para radiano. Professor, como é que eu faço para transformar de radiano para grau? Gente, de radiano para grau é mais simples ainda. Lembra dessa relação aqui, ó, que 180 graus equivale a π radianos, tá? Então, o que é que eu vou fazer para fazer a transformação inversa? Aonde tiver o π, eu vou tirar e vou botar o 180 no lugar. Então, para eu transformar de radiano para grau, aonde tem o π lá, uma possibilidade, posso usar a regra de 3 normal, né? Mas se tiver o πzinho lá, onde tiver o π, eu tiro e ponho o 180 no lugar. Então, veja só esse exemplo aqui. Professor, eu queria 7π sobre 8 radianos, eu queria transformar em graus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu lembro que π equivale a 180 graus. Então, eu faço essa substituição. Quando eu fizer essa substituição, eu vou ficar com 7 vezes 180. No lugar do π, eu botei o 180 dividido por 8. Bom, 7 vezes 180 dividido por 8, aí tanto faz se você vai pegar o 180 dividir por 8 e o resultado multiplicar por 7. Ou se você vai pegar o 7 e multiplicar o 180 e o resultado dividir por 8. Isso aí é indiferente, tá certo? Então, se você fizer 7 vezes 180, o resultado dividido por 8, você vai obter aí 300, já simplificado, né? 315, 315 sobre 2, também conhecido como 157,5 graus, tá certo? Pode deixar na forma de fração, pode deixar na forma decimal, isso aí não tem problema nenhum, tá certo? Então você pode multiplicar o resultado dividir, ou você pode multiplicar o 7 pelo 8, o 7 vezes o 180 e o resultado dividir por 8, ou você pode dividir o 180 por 8 e o resultado multiplicar por 7, é indiferente, vai dar lá o mesmo resultado. Então vamos ver mais um exemplozinho aqui, ó. Professor, eu queria saber quanto vale 5π sobre 3 radianos, quanto vale isso aí em graus? 5π sobre 3 radianos, quanto vale em graus? Então a gente lembra que π vale 180, correto? Então eu vou lá e substituo, deixando assim, ó, 5 vezes 180 dividido por 3. Então, de novo, ó, só lembrando que aqui tem um grauzinho, né? De novo, tanto faz se eu vou multiplicar o 5 por 180 e o resultado dividir por 3. Ou se eu dividir 180 por 3 e o resultado multiplicar por 5. Fica a seu critério. Então, nesse caso, 180 dividido por 3 dá 60, que vezes 5 dá, 60 vezes 5 dá 300. Então, isso aqui equivale a 300 graus. Quer dizer, 5π sobre 3 radianos equivale a 300 graus. Beleza, pessoal? Então é isso. Dá uma olhadinha, se ficou com alguma dúvida, revê a aula, anota as suas dúvidas para tirar no nosso momento síncrono. Valeu, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.